Muito bem, meu Brasil. O que você conhece sobre o cangaço? O que você já ouviu falar? Eu sei que você já deve ouvir. É Lampião, é Maria Bonita, é Canudos, é Conselheiro, e é isso que tu sabe, né? Você então tá mais sabendo até do que eu. Eu é que não sei nada, e meu amigo Eduardo Bueno, que já me definiu como um grande ignorante, como um imbecil, acho que foi assim que ele me chamou na minha aula com ele. Ele falou: você tem que conversar com o Roberto Santos para saber um pouco sobre esse mundo à parte, que curiosamente a gente não aprende na escola, né, Roberto? Tudo bem com você? E aí, Fábio? Rapaz, é um dos grandes problemas que nós temos. O ensino do cangaço nas escolas se resume a uma fotografia de 11 cabeças junto com chapéus, com duas máquinas de costura, que é aquela famosa fotografia da Grota do Egito. Eu já vou mostrar porque o pessoal já vai lembrar que tem nos livros de história. Todo livro de história tem. Bota mais pertinho, bota mais pertinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso aí, assim. Perfeito. Olha o Lampião aqui, ó. Olha Lampião, a Maria Bonita, ó. São os dois mais conhecidos, né? Isso. Aqui, essa fotografia, inclusive, é um original, tá aqui, inclusive, o nome das cabeças que estão aqui. Como assim original? Original em que sentido? Original. Nós, pesquisadores, nós trabalhamos essa ideia de originalidade quando é uma fotografia feita a partir do negativo na época que aconteceu os fatos. Porque cópia da cópia da cópia da cópia tem muitas. Então, assim, a gente define como original quando ela é feita diretamente do negativo para o papel. Essa é uma delas. Uau. Essa cópia ela foi feita, tá? Tem a data aqui, 2/8/1938, tá aqui. Que loucura. A data 38. Para não. Então, assim, a maioria dos estudantes, que inclusive eu sempre debati isso. Eu sou professor, tenho 21 anos de sala de aula, 21 anos de sala de aula, e não sou de história, porque o pessoal pergunta logo: professor de história, porque, como eu tenho um canal, né, o Cangaço na Literatura, que só fala de cangaço, mas não só cangaço, mas a história de um modo geral, Canudos, como você bem definiu, a seca. Inclusive, o programa de hoje é sobre São Paulo, que é o antes e depois nas fotografias de Militão Azevedo, que foi um dos grandes fotógrafos do século XIX. Eu fui a São Paulo, fiz as fotos de antes e depois. As pessoas só conhecem essa fotografia e um resumo sobre Lampião, e muitas vezes distorcido. É tanto que eu vejo muita gente achar que só existiu Lampião como cangaceiro. Isso já é o extremo da ignorância, achar que só foi Lampião cangaceiro, só existiu ele. Existiram mais de 1.200 cangaceiros na história, para você já por cima. Assim. Uau! E o cangaço não começou com o Lampião. E o filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, é ficção. Pronto. São três coisas. Porque o filme mais conhecido mesmo é O Cangaceiro, que ganhou Cannes, foi um grande épico, em 1953. E muita gente até hoje acha que o Capitão Galdino, que é o personagem do filme, é real. Então, o cinema distorceu o cangaço, o ensino em sala de aula distorceu o cangaço, e pesquisadores mesmo, assim como eu e outros sérios, nós tentamos ao máximo trazer a história do cangaço como acabamos definindo, a história geral do cangaço. Nós não temos livro de história, a história geral do Brasil, que conta desde a chegada dos portugueses, povos pré-colombianos, sei lá, de tudo, até os dias atuais, a política, a economia. Eu defino a história geral do cangaço, inclusive é um dos livros que eu estou escrevendo, a história geral do cangaço, justamente como um livro didático para as pessoas que estão começando com o tema. Uma coisa é pegar um livro, como eu escrevi, foi meu penúltimo livro, Zé Baiano, foi um cangaceiro, especificamente sobre ele. É um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que ter uma carga histórica. Olha aí. Aí eu morro. Que homem preparado, olha aqui, tá vendo? Olha que danado. Olha, esses que estão atrás foram os que mataram, foram civis que mataram o Zé Baiano. Olha. Então, para se entender a história do cangaço, o Zé Baiano especificamente, olha o hábito de estar cheirando o livro. Você tá doido. Tem que inventar um perfume, meu amigo, disso aí, para a gente passar e ter esse cheiro. Livro Fleur de Livre. E ele é perfumado, o seu livro. Mas você, quando você fala da história do cangaço, ela tem
ela começa onde? Em que momento que essa história do cangaço se inicia? É bem isso aí. Vamos frisar nisso. História geral do cangaço. Porque aí nós começamos, tipo, do marco zero, do ponto zero dessa história, até o que está acontecendo hoje. Será, por exemplo, será se o cangaço começou com Lampião e acabou com a morte de Corisco, que era o braço direito dele, que era um dos cangaceiros, foram os cangaceiros mais conhecidos, como muitos definem, chegam a dizer que Lampião criou o cangaço. E Corisco, depois da morte de Lampião, o outro cangaceiro, Corisco, ficou 2 anos ainda na ativa. Lampião morre em 38, Corisco em 40. Então, muitos dizem que com a morte de Corisco acabou o cangaço. Será que o cangaço acabou mesmo em 1940? Será que começou mesmo com Lampião em 1918 para 1919? Aí é onde estão as perguntas. O cangaço é extremamente mais extenso. Existe um pesquisador, que deixo bem claro aqui, que é um... Se eu posso dizer para mim assim, dentro do meu contexto, dos meus centenas, milhares de livros sobre o cangaço, para mim é o melhor e maior pesquisador hoje vivo do cangaço, que é Frederico Pernambucano de Mello. É um dos maiores pesquisadores, ele conheceu vários cangaceiros, ele escreveu diversos livros sobre o tema, inclusive um dos livros mais importantes da história do cangaço, que é a Estética do Cangaço. Inclusive, eu comentei em off com você que existe uma linha de estudo sobre a estética do cangaço, e ele também escreveu o livro que, na minha opinião, é o livro mais importante da história do cangaço, que é a Guerreiros do Sol, na década de 80, que, inclusive, ele traz um estudo da sociologia dentro do cangaço, porque isso é praticamente inédito. Então, o Frederico disse para mim em entrevista, uma entrevista longa lá no meu canal, de 2 horas, uma entrevista... O pessoal diz assim, olha, a gente tem 10 minutos, daqui a pouco já passou 2, 3 horas, como foi com Peninha. A entrevista com Peninha foi assim. E 2 horas depois de entrevista, o Frederico solta a pérola. Ele diz, olha, o cangaço é uma criança de 5 séculos. E aí eu comecei a matutar isso. Por que 5 séculos? Porque nenhum movimento dentro da cultura não brasileira apenas, mas mundial, porque esse movimento do banditismo é um movimento mundial, não é um movimento tipicamente nordestino, cangaço aqui. Existe um pesquisador também, que eu faço um paralelo com o Frederico, Eric Hobsbawm, que ele escreveu Bandidos. Ele pegou todos os países que ele teve conhecimento, que ele pesquisou, e percebeu que existe uma linha paralela entre os bandidos mexicanos, com Pancho Villa, com Lampião, com Louis Mandrin na França, no Japão, outros que agiam lá. Então, ele fez esse paralelo. E, nesse momento, comecei a pensar, e será que o Frederico está enganado? Nesse momento. E aí eu fui estudar Peninha. Né? A gente falando de Peninha aqui, fui estudar o Peninha. E num dos livros dele, que inclusive não é fazendo coisa, não, porque realmente estava aqui perto, essa coleção maravilhosa, incrível. E num desses livros aqui, que é justamente o que eu mais gosto dessa coleção, Náufragos, Traficantes e Degredados. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes desse momento inicial da chegada dos portugueses aqui, que justamente esse grupinho aqui, os degredados. Quem eram esses degredados? Eram pessoas que eram levadas para regiões que eram, no caso da colônia portuguesa, por exemplo, algumas africanas e aqui no Brasil, que era a maior colônia portuguesa, e eram deixados aqui para pagar seus crimes. Ou seja, ele não ia ser enforcado lá em Portugal, mandava ele para cá como degredado para ficar aqui. E o nosso primeiro degredado chegou com Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. E o que foi que o Pedro Álvares Cabral fez? Deixou ele aqui e foi embora. E disse assim, ó, tu fica aqui para ver, entender a cultura local, saber a geografia, e aí depois a gente volta e você diz para a gente. E deixaram 2, um foi comido pelos índios e o outro ficou, que é o Alfonso Ribeiro, que está descrito na carta de Caminha. Está lá, Alfonso Ribeiro, foi deixado aqui. O Américo Vespúcio chegou aqui 1 ano e 8 meses depois
E aí, no meio daquela indiarada toda, tava lá um branco. E disse, o que tem um branco aqui? Sem conhecimento nenhum. E esse branco pegou, foi levado a bordo, e ele narrou tudo o que conheceu sobre a cultura local, que ele passou esse 1 ano e 8 meses. E aí o primeiro best-seller da história foi escrito, que é o Mundo Novo, que inclusive o Peninha fez toda a catalogação e estudo desse livro e lançou. O livro é incrível, que é o livro do Américo Vespúcio. E aí onde é que eu quero chegar? O primeiro brasileiro, o primeiro que pisou os pés, que morou aqui, europeu morando aqui, era um bandido. Ele foi um bandido. Ele estava preso lá em Portugal, veio degradado para cá, tal. Não que ele seja o primeiro cangaceiro, mas aí o que acontece? Outros degradados que vieram para cá montaram grupos, atacaram cidades fortes portugueses, franceses, principalmente em Pernambuco. Houve o ataque no século XVI de um grupo de degradados acompanhado de índios, montando esse grupo armado, bem a estilo dos cangaceiros mesmo, a cidade de Igaraçu. E ele é extremamente descrito na literatura, esse ataque. Cara, 1570 e alguma coisa, da época de Duarte Coelho. E aí você começa a estudar e ver esses movimentos, ver esses acontecimentos já no século XVI acontecendo. E aí você passa o século XVI, século XVII, aí você entra os holandeses, aí chega no século XVIII, para ser mais exato, em 1772, surge dentro da literatura oral o primeiro cangaceiro, que é o Cangaceiro Cabeleira, que é o meu próximo livro. Já está pronto. Próximo livro é o livro Cabeleira, que é a história desse Marco Zero. Então, nada, para você ver, para chegar no Cabeleira, esses grupos armados que se formaram no sertão nordestino, já que o cangaço é um movimento tipicamente nordestino. Qualquer movimento, depois eu posso falar até do que diferencia esse banditismo nordestino com de qualquer outro lugar do mundo, que é importante. Mas o Cabeleira ele surge mais ou menos nessa data, 1872, onde ele é descrito em 1773 no ataque que ele faz a Recife. Com o fim, a Companhia das Lindas, os jesuítas acabaram sendo expulsos e foram tirados, a Companhia de Jesus foi extinta, e aí estava um festejo lá em Recife, e o grupo desse Cabeleira, o famoso Cabeleira, ataca Recife. Foi a primeira vez que é narrado justamente um ataque de um grupo de cangaceiro dentro da história. E aí começou a me chamar a atenção há mais ou menos uns 10 anos, esse grupo do Cabeleira, e agora estou biografando ele, quer dizer, já terminei, só estou esperando os mapas chegarem. Quero mandar um abraço para o amigo Kênio, que está fazendo os mapas históricos. Se você perceber no livro Zé Baiano, eu gosto muito de mapas. Ele tem vou mostrar aqui agora. Olha aí, ó. Os mapas vai mostrando onde cada acontecimento, tem um mapa Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, e vai mostrando para você se situar, para você não ficar perdido. Agora, você falou disso, o Brasil, o primeiro brasileiro vindo da Europa era baiano, eu doido. Não, foi para Bahia mesmo, mas foi para Bahia. Foi para Bahia. Era ladrão. Então, o primeiro brasileiro que veio... Ih, eu tô maluco aqui, eu tô procurando os mapas, eu tô maluco. Respira. Vou parar de novo. Você disse que o primeiro português degradado que pisou aqui era um ladrão. Está falando do Cabeleira como um ladrão. Então, na verdade, o cangaço é feito por foras da lei, mas o Cabeleira, por exemplo, era uma pessoa má? Os cangaceiros são maus? O Cabeleira, ele era uma pessoa boa pelo lado da mãe. Antes de entrar para o cangaço, ele tinha toda uma influência materna, a mãe muito religiosa, e o pai dele era fora da lei. E o que acontece? O pai instruiu ele e chamou ele para acompanhá-lo no bando. Tanto que as trovas que eram cantadas no século XVIII falavam justamente isso, que a mãe deu contas, que é terço para ele rezar, e o pai deu uma arma para ele matar. Então, o meio forma o indivíduo.
Existe uma linha também de estudo que é a linha lombrosiana, de Cesare Lombroso, que ele estuda a questão do criminoso nato, onde ele alegava que você já nascia criminoso. E aí você tem o John Locke, que ele define que o homem nasce como uma folha em branco e com o tempo ela vai sendo preenchida, que é a lei e a regra da tábula rasa, que você é como se fosse uma bandeja rasa e ela vai afundando de acordo com o que você vai passando. Que é debatido, inclusive, em diversas academias, isso aí é interessante. E se encaixa, quando você lê aí no começo, eu faço um estudo sobre o Zé Baiano, dentro desse quesito, rebatendo a questão dos, como eu posso dizer, desses cangaceiros já serem criminosos natos. Primeiro, você já refuta o fato deles serem criminosos natos, porque nenhum cangaceiro, depois que deixou o cangaço, que foram presos ou que foram anistiados por Getúlio Vargas, eles não voltaram para a criminalidade. Se eles fossem criminosos natos, eles teriam continuado, ia para a cadeia, voltava e ia continuar sendo criminosos. Eles iam ser anistiados, iam ser criminosos novamente, ia montar outro grupo e ia para o crime. Não. O que leva uma pessoa a entrar no cangaço? Diversas questões. No caso do Cabeleira, influência, coação do pai. Isso aí você já tira de letra. E ele é enforcado com o pai. É o único cangaceiro na história que foi enforcado em praça pública. Foi ele, foi o Cabeleira. Ele foi enforcado no Largo das 5 Pontas, que só tem 4, lá no Recife, que é muito... só tem 4, o pessoal chama de 5. É porque tem um outro lado que parecia que tinha uma outra ponta, mas não tinha. Mas tinha um areal que foi construído patíbulo, né, a forca, e enforcaram ele em 1786. Para ser mais exato, dia 8 de março de 1786. E ele roubava o quê? Ele matava, com frieza, matou crianças, matou mulheres. Eles praticavam furtos, entravam nas fazendas. Por quê? Eles não podiam trabalhar. Eles não podiam trabalhar. Eles roubavam. Por que eles não podiam trabalhar? Porque eles eram procurados pela justiça, sim, pela polícia, por terem cometido crimes. Aí, quer dizer, você não vai poder trabalhar fazendo isso. Mas essa pergunta sua foi crucial para a gente entender o que leva uma pessoa a entrar no cangaço. Existem diversas questões. A mais comum é proteção que eles buscavam dentro desses agrupamentos, esses grupos armados. Ou seja, proteção para quê? Muitos deles cometiam crimes. Por exemplo, uma irmã... Vou pegar um exemplo. Eu vou falar de cada tipo e vou dar um exemplo, falar os principais. O cangaceiro Ângelo Roque, da Costa, inclusive sou muito amigo da família dele, atualmente morando em Salvador. Ele entrou para o cangaço, não é que ele entrou para o cangaço porque fez isso. Ele cometeu um crime. A irmã dele foi abusada sexualmente por um policial. E ele foi atrás do delegado e pediu ao delegado: seu delegado, fulano abusou da minha irmã. O que é que eu faço? Aí o delegado olhou para ele e disse: abuse a irmã dele também. Ele botou isso na cabeça e disse: não, eu não vou cometer o mesmo crime. Ele foi lá e matou o policial. Aí o que foi que aconteceu? E essa história é real. Inclusive, o Ângelo Roque morreu em 73, ou seja, recente praticamente. Então teve muito tempo para contar as histórias dele na televisão, em jornais, em livros. Estácio de Lima, que ele trabalhava para Estácio em Salvador, no Nina Rodrigues, né? Ele contou toda a história dele e um dos livros mais incríveis, Estranho Mundo dos Cangaceiros. Até o título é bonito, Estranho Mundo dos Cangaceiros. É um livro incrível. E aí o que acontece? Ele matou o policial e começou a ser perseguido. Então, ele não podia ficar em casa porque ia ser morto. Ele não podia voltar para o mundo normal dele e estar na rua, ia ser morto. Então, ele acabou procurando o grupo de Lampião, contou sua história e entrou. Ou seja, essa proteção que ele encontrou, agora você ia ter 30, 40 homens extremamente armados, com bala, com munição, para protegê-lo, porque era um por todos e todos por um. Meio, né, é justamente isso que acontecia dentro dos combates, dos ataques, dos acontecimentos. E o que acontece? Outros cangaceiros entravam para o cangaço como meio de vida. O Lampião mesmo, ao ser perguntado por que ele estava no cangaço, ele disse: porque gosto. E aí fizeram outra pergunta: você pensa em sair do cangaço? E ele faz: doutor,
se você tiver um negócio e tiver dando certo, você vai querer sair? Aí ele faz, não vou tocar meu negócio, né? Tipo uma padaria, eu vou tocar. Aí ele faz, então, para mim tá dando certo. Por quê? Porque eles tinham parceria com coronéis ricos. Eles cometiam... ele tinha justamente as armas eram fornecidas muitas vezes por coronéis. Até a própria polícia entregava, que era uma espécie, eu posso dizer assim para você, Fábio, um grande negócio. Era meio uma milícia. Na verdade, os cangaceiros, eles eram paramilitares mesmo. É tanto que eles respondiam por era capitão, por exemplo, Lampião. Em 26, ele recebe uma falsa patente de capitão no Juazeiro do Norte. Então, assim, para você ter uma ideia, eles tinham táticas de guerrilha dentro do sertão. Então, é uma bola de neve, porque nenhum cangaceiro ele surgia do nada. Tipo, agora eu estou aqui, eu quero virar cangaceiro. Sempre ia existir algum que ele ia se agregar, mesmo que depois ele virasse chefe de grupo. Voltando lá para o Cabeleira, entre o Cabeleira e o Lampião, quando eu falo Lampião, porque é mais fácil entender o cangaço a partir de Lampião. Eu sempre brinco com meus alunos que eu digo que Lampião é como o leite condensado, que é a nossa primeira droga, que você se vicia em doce com leite condensado e leite em pó. Leite em pó. Pega aqui a coisa e tal. O Lampião é esse leite em pó. É o básico para se entender o cangaço. Porém, ele não é o arquétipo para se entender o movimento do cangaço. Porque se você coloca Lampião como arquétipo, você vai querer... Tudo que você for estudar, você vai estudar o Cabeleira. Você vem Lampião na cabeça e estrutura todo o cangaço do Cabeleira com relação a Lampião. E não era. Depois do Cabeleira surge outro cangaceiro, já no século XIX, que é o Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante foi um cangaceiro que é o mais próximo do Robin Hood da história. Porque muita gente acha que o Lampião roubava dos ricos para dar para os pobres. Isso é mentira. Não tem. Essa coisa que é passada, às vezes, em filmes, em livros e revistas, que ele pegava ali dos ricos, não ficava com nada, dava para os pobres. Essa história não conta na história do Lampião. Mas do Jesuíno Brilhante, que é um cangaceiro nascido na cidade de Patu. Olha o nome dela. Patu. Lá no Rio Grande do Norte. Ele roubava, na época da seca de 77, ele assaltava as cargas do governo que vinham para alimentar as grandes cidades, tipo Mossoró, por exemplo. Ele pegava essas cargas de comida, matava os soldados, pegava a comida nas carroças e levava para o povo pobre sertanejo que estava passando fome. E ele foi um mito em vida. E um dos personagens mais incríveis de nossa história e pouco conhecido. Para você ter uma ideia, Fábio, ele era... Imagina um sertão, onde as pessoas sofridas, a pessoa tem aquela magreza, porque a seca de 77 foi a pior seca que existiu na história do Brasil. E não foi só no Brasil, foi uma seca mundial, foi a nível global essa seca. Detectada em 1876 na Índia, quando não teve chuva nas monções. Ele disse assim, vai acabar o mundo. Quer dizer, imagina as monções zerar a chuva em 76. Em 77, quase acabou o mundo mesmo. E aí, o que acontece? Ele pegava isso e ele era ruivo, cara. Ele era ruivo. Imagina um personagem alto, bonito e ruivo, de olhos azuis, dentro de um sertão que tem um estilo diferente. É tanto que os jornais não deixavam passar em branco esse detalhe. Quando ia falar sobre ele, os jornais do século XIX sempre citavam o cangaceiro ruivo. Tá, fala. Travou para você? Eu acho que caiu aqui. Não. Tô ouvindo aqui, tá tudo bem. Não caiu não aí? Não. Você só parou de falar. Você falou, imagina o cangaceiro ruivo. Beleza. Então, os jornais, eles sempre citavam isso como se fosse realmente uma característica importante dele. Por quê? Porque era diferente. Então, vamos lá. Foco no Jesuíno. Então, Jesuíno surge no século XIX. Ele morre final de novembro
de 1879, ele acreditava, Fábio, não sei se você já ouviu falar em Corpo Fechado. Não é o filme do Bruce Willis, é mais ou menos aquilo, mas não é. Porque no filme do Bruce Willis, realmente ele tinha o corpo fechado, ele não se feria, tinha aquela coisa. É o mesmo mote. Aqui no Sertão, temos um contexto místico, trazendo para esse campo místico, que é muito debatido dentro do cangaceirismo. O misticismo dentro do cangaceirismo é muito importante. Primeiro que o bom nordestino anda com seus patuás. Medalha de São Bento tem que andar com ela. Para mal olhar. Para as cobras não morder no mato, que a gente anda muito no mato pesquisando. E aí o que é que acontece? Os cangaceiros, eles tinham muito essa questão mística. Eles rezavam, faziam orações para fechamento de corpo. Inclusive, a mais famosa delas é a pedra cristalina, que no mar fosse achada. Né? Então, a hóstia benta, tal. Ele tem essa reza que eles faziam como forma... E eles acreditavam mesmo que tinham o corpo fechado. Ou seja, você vai atirar e não vai me atingir, você vai tentar me furar com uma lâmina e não vai ser penetrado, ou se penetrar não vai me matar, porque eu tenho o corpo fechado. E o jesuíno acreditava nisso. E aí um dia ele saiu e fizeram uma bala envenenada. Pegaram raspa de chifre de bode, misturaram com pedra de sal e chumbo e carregaram a arma deles. E marcaram sabia que ele passava por determinado lugar e só foi um tiro e derrubou o cangaceiro Jesuíno Brilhante na história porque estava com a bala envenenada. E aí a história de Jesuíno já foi tema de diversos livros. Existe o cordel, um cordel fantástico. Literatura de cordel é incrível. É o ABC de Jesuíno. Quem pesquisar vai encontrar. O ABC de Jesuíno é uma coisa, porque esse ABC é muito comum, né? Pegava cada estrofe com a letra. Então é bem interessante, até a Z. E o que é que acontece? Depois de Jesuíno, pouco tempo depois, dentro da história vão surgindo diversos cangaceiros, entre um e outro, mas sempre surge um que está aqui no topo, que seria o mais falado pela imprensa. A imprensa é um difusor desses personagens. É o que vai aparecer na fotografia, é o que vai aparecer na capa do jornal. É como nossa história. Nossa história ela é basicamente assim. Quais são os personagens que vão aparecer nos livros de história no futuro? São aqueles que mais se destacaram, são aqueles que vão aparecer mais nos jornais, na TV, que vão aparecer mais, não os melhores, mas os que aparecem mais. Por quê? Porque eles vão aparecer nas fontes históricas com mais frequência, como o Lampião. Mais de 800 entrevistas, centenas de fotografias, ele vai ser o top. Mas, por exemplo, falando do Brilhante, falando desse pessoal antes de Lampião, eles todos eram procurados, obviamente, foragidos da justiça. Eles moravam em acampamentos no meio do sertão, é isso? E sempre itinerantes, assim, eles eram quase nômades, é isso? Eu acho que o Brasil conhece mais o termo jagunço que cangaceiro. Talvez o termo jagunço seja mais divulgado, porque nós temos o nosso grande Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, ele difunde muito o termo jagunço. E o que acontece? Se Guimarães Rosa fosse nordestino, é mineiro, mas fosse nordestino, ele não teria escrito um livro sobre jagunço, teria escrito um livro sobre... Diadorim seria uma cangaceira, que virou cangaceiro. Então, qual a diferença entre um jagunço e o cangaceiro? É justamente isso que você acabou falando. Eu vou descrever o que é o jagunço e você acabou de falar por mim o que é um cangaceiro. Você resumiu o que é o cangaceiro, Fábio. Tá. O jagunço, ele era mais fixo, ele era estático, ele vivia defendendo o seu chefe, que seria o fazendeiro, um coronel, um dono de engenho, um senhor de engenho, por exemplo, como seu capataz, como seu segurança pessoal. Já o cangaceiro, ele não seguia um líder que não fosse também cangaceiro. O líder dele era um cangaceiro. Mas sempre existia um líder de bando. Eles não ficavam num lugar fixo justamente para que não despertasse a atenção e a volante. Quem eram as volantes? A polícia da época chegassem até aquele local
e pegassem eles e matassem. Como acontecia de eles passarem muito tempo em um determinado lugar, ou voltar para aquele coito, como era chamado, lembre da palavra, coito. É justamente esse local onde eles se acoitavam, que eles ficavam para lá para proteger. Que poderia ser, no caso do Jesuíno Brilhante, era uma caverna. Fábio, eu estive na Casa de Pedra, que era a casa do Jesuíno Brilhante, que é uma caverna na Serra do Cajueiro, acho que é a Serra do Cajueiro, lá no Patu. É uma caverna enorme, que ainda, inclusive, tem os paus do século XIX, que é do chão até o teto, que eles amarravam redes para ficar lá. E essa... tem uma mesa de pedra que eles usavam para comer, acender sua fogueira. E no final dessa caverna tem um buraco que dá para subir e ir para cima da caverna para eles ficarem lá em cima, porque só tinha uma entrada. Uma espécie de forte natural. Então, o Jesuíno Brilhante, ele morava... Não é que ele morava, ele se protegia lá nessa caverna, que é chamada Casa de Pedra. Já o bando de Lampião, ele era mais nômade mesmo. Tá aí a palavra, nômade. Eles ficavam numa grota, um grotão. O que é uma grota? Uma grota é um riacho seco, onde nesse riacho seco tinha poços ou pias, onde ainda se acumulava água por um determinado tempo, passava muito tempo para eles beberem, fazer suas higienes pessoais, e aí eles ficavam justamente mais próximos desses locais, que eram o quê? Pias, para poder beber, senão ia morrer todo mundo de sede, locais mais protegidos, que tivesse mato, ou locais que tivessem os seus coiteiros. Você tem o coito e você tem o coiteiro. Quem é o coiteiro? O coiteiro era, muitas vezes, o dono daquela propriedade rural, onde os cangaceiros se instalavam, e era protegido por ele. Porque se a polícia chegasse lá, era uma mão de viaduto. A gente fala, coito é transar, né? Pronto, coito de sexo, de transa. Mas existe esse outro termo de coito, que é local. No fundo, tem. A etimologia da palavra coito para sexo e coito para proteção, eles têm uma mesma origem, que seria esse local, como eu posso dizer, até um pouco escandaloso. Muitas vezes é o local de proteção, onde você se sente confortável e protegido ali. Então, na antiguidade, na construção do termo coito para sexo, seria aquela coisa, que você chega ao ponto de fazer sexo com alguém, é porque você se sente protegido com aquela pessoa. Porque se não tiver proteção, é estupro. Entendi. Porque quem inventou isso não tinha Tinder, né? Verdade, não tinha. né? Mas aí, essas pessoas estão procuradas, digamos, vou falar de Lampião aí, que é o mais conhecido. Estão procurados, são meio nômades, estão em qualquer lugar. Antes deles se tornar do bando, sei lá, ficar imenso, ficar enorme e tal, a polícia era procurada, mas a polícia não ia muito atrás, não se embrenhava no cangaço para achar eles. Eu vou te contar uma história. Eu gosto de ilustrar, porque eu sou professor. Professor é um danado para escrever dever de e desenhar o nome casa no quadro. Fazer um desenho de uma casa mesmo. Eu faço isso. Meus alunos botam a mão na cabeça e fazem, meu Deus. Já outros desenham também o nome casa, entendeu? E eu dou aula para adultos. E aí eles acham isso engraçado. Aqui na minha cidade, eu moro em Itabaiana, Sergipe. Sergipe é o menor estado da nação. Muita gente acha que aqui é Bahia. Gente, tem 200 anos que nos separamos. Foi em 1820 que Sergipe se separou da Bahia. Então, tem 201 anos que nós já se separamos. Então, gente, Sergipe é Sergipe. E aí, o que é que acontece? Eu moro numa cidade que ela é central aqui. Na época de Lampião, tinha uma cidade aqui que era povoado daqui. Uma povoação povoada daqui que era Saco... Olha o nome do lugar. Saco do Ribeiro. Nem me pergunte porque a história é bem confusa de um homem que esqueceu um saco, um homem chamado Ribeiro que esqueceu um saco embaixo de uma árvore e virou Saco do Ribeiro. É questão do folclore popular. Certo. Lampião chega aqui no Saco do Ribeiro dia 21 de abril de 1929. Olha só. 21 de abril de 1929. Era um domingo e ele chegou pela manhã na cidade e pegou todo mundo de surpresa. Lampião era muito esperto. Ele chegava na cidade, mandava 2 logo para a delegacia para trancar a polícia no xadrez, prendia a polícia, mandava ver se os bares tinha bebida, se tinha fotógrafo na cidade para ele se fotografar, porque ele era
muito vaidoso e gostava muito de fotografia. Ou seja, ele dividia seu grupo para saber o que tinha na cidade para ser o mais rápido possível. E Lampião descobriu que nessa cidade tinha um telefone. Tinha um telefone, Fábio. E aí ele disse, eu vou lá conhecer esse telefone. E essa história é real, a história tem livros da época, jornais da época, tudo. E ele chegou lá na casa e perguntou, esse ramal vai para onde? Porque antigamente você não ligava para qualquer lugar, era um ramal, era direto. Era um número, tipo aquelas coisas de filme que tem a Casa Branca, que tem o telefone vermelho que só liga direto para a Casa Branca, né? Aquela coisa. E aí você ligava, apertava o botão lá, girava a manivela e ele ligava diretamente para a cidade que era a sede, que era aqui Itabaiana. Dá uns 20 quilômetros, 18 quilômetros em linha reta. E Lampião ligou para o chefe de polícia aqui da cidade. Olha a ousadia. Se você não sabe, Lampião, ele tinha um problema no olho direito. Era um leucoma. Tinha um olho branco, ele era cego do olho direito. É tanto que ele era destro e ele teve que aprender a atirar do lado esquerdo como canhoto, por causa que você atira do lado que tem o olho. Então ele teve que aprender a atirar com o esquerdo, porque o direito não funcionava. Porque se você trocar o olho com a mão, você vai sair do esquadro e você erra qualquer tiro. Lampião ligou, quem atendeu foi Otônio Eudória, que era o chefe de polícia daqui. Aí disse assim, Dorinha, aí ele, oi, quem é que tá falando? Você é Capitão Lampião, Capitão Virgulino. Ele diga o que é que você quer? Aí ele disse, tô indo invadir Itabaiana. No caso, era aqui a cidade de Itabaiana. Ele anunciou que vinha, pode me esperar que eu vou atacar, viu, companheiro? Aí ele, por que você tá me chamando de companheiro? Ele disse, porque você é cego de um olho como eu. Nesse momento, você percebe o quanto Lampião tinha conhecimento prévio sobre seus inimigos. E aí, o que foi que aconteceu? As tropas aqui em Itabaiana se armaram para ir pegar Lampião lá em Ribeiro, que hoje se chama Ribeirópolis, que era Saco do Ribeiro, aí virou Ribeirópolis, né? Então, nem explico. Aí, o que acontece? O grupo da Volante ficou perto da cidade e mandou alguém lá na cidade perguntar se Lampião já tinha saído. Segundo o relato, disseram, não, Lampião ainda está lá. Aí esperou a Volante, esperou ainda. Quando recebeu a notícia que Lampião tinha saído, entrou atirando para cima, entrou, cadê ele? Cadê ele? Já foi embora. E dentro da literatura, nas entrelinhas, dá para entender que ele não tinha intenção nenhuma de chegar até Lampião naquele momento ali. Entendeu? Esse grupo que estava aqui, que foi para lá, não tinha intenção nenhuma. Porém, existia um corpo mole, não porque eles queriam, mas muitas vezes por medo do grupo de Lampião. Medo. Qual era os volantes não eram apenas militares, eram pessoas comuns também, que eram chamados contratados. Por quê? Eles eram movidos pelo Eldorado. O que era o Eldorado no cangaço? O fato do cangaceiro estar carregando, sei lá, 1 quilo de ouro com ele, dinheiro, moedas, roupas banhadas a ouro. Ó, só um exemplo. Tá aqui uma réplica do chapéu do Lampião. Olha só que legal. Dá para ver aqui as moedas, ó, de ouro. Gente, não venham aqui na minha casa não me assaltar. Isso aqui é falso, viu? É comprado no Mercado Livre. A moeda é réplica, viu? Ó, são moedas que Dom Pedro aqui são moedas que realmente... Imagina, você... Aí o que acontece? Se você matasse um cangaceiro, você poderia ficar com tudo que ele tava no corpo. Era seu, era teu. E ainda o governo te dava dinheiro pelo que você fez, pela benfeitoria que você fez, no fato de ter limpado a sociedade de um mal que era, no caso, dado pelo governo, que era o cangaceirismo, que era um mal. Por quê? Porque eles roubavam aleatoriamente, né? Tirando o nosso amigo lá, Brilhante, o resto todo roubava quem tivesse. Roubava, matava. E aí, o que acontece? Estuprava também? Então, existem relatos de estupro, justamente, de participantes dos bandos que acabavam chegando nas fazendas, e também existem relatos de que Lampião executou homens do seu grupo por eles terem estuprado uma moça que era filha de um amigo dele. Entendeu? Assim, outra coisa também, existem
existiam leis, existiam regras. Não eram meramente homens bárbaros que pegavam, por exemplo, tá aqui um punhal original, de cangaço, ó. Ó. Original, olha. Você disse, foi usado? É, usado mesmo. Matou muita gente aqui. Uau. Ó, isso é o original. Eles pegavam... Existem relatos de que pegavam crianças, jogavam para cima, pegavam no punhal e matavam. Essa história não é verdade, já deixo claro. Isso aí foi uma invenção em 1927. O cangaceiro Jararaca estava preso e perguntaram a ele. Ele disse, não, nunca vi isso, não. Depois disso, todo mundo disse que era verdade e pronto. Eles que era mentira, todo mundo disse que era verdade. Então, assim, os cangaceiros, eles acabavam, eles tinham códigos de honra. É tanto que eles, os filhos que nasciam dentro do cangaço eram bem cuidados. Não por eles, porque eles não podiam ficar com esses filhos dentro do cangaço, porque era quase um chocalho você ter um filho dentro do cangaço. Imagina, a volante está perseguindo e a criança começa a chorar. Vai atrair. Aí eles levavam essas crianças para fazendeiros, para padres, para elas criarem. Existem muitos filhos do cangaço. Então, assim, eram homens bárbaros, eram homens valentes dentro do seu contexto. Por que eu falo isso? Eu não defendo cangaceiros. Tanto que eu evito muito aquela pergunta-chave de eram heróis ou bandidos. Não é esse caminho que a gente se perde no meio do caminho se for debater se era herói ou bandido. Mas eu te digo uma coisa. Existe muito anacronismo se a gente for olhar pela nossa ótica. Existe um anacronismo absurdo existente hoje quando você vê um cangaceiro matou um homem comum do campo, trabalhador, matou um vizinho por causa de uma queixa e ele foi marcado de morte e ele corre para dentro do cangaço. Aí as pessoas começam agora a julgar esse homem que encontrou a proteção dentro do cangaço por ele ter se tornado um criminoso. Porque o que vai tornar um criminoso, um fora da lei, é justamente aquele que está à borda da justiça. Se a justiça define que quem mata, quem rouba, quem mata, independente de qualquer coisa, ele cometeu um crime. Se ele matou para se defender, por legítima defesa, mesmo sendo legítima defesa, ele era levado à corte, ele é levado ao julgamento, mesmo que depois ele fosse absolvido, como aconteceram vários casos de absolvição dentro da justiça por causa justamente dessa autodefesa, dessa defesa da honra, que é a chamada defesa da honra, que acontece muito e acontece ainda hoje. Até hoje deve defender a honra. O STF está julgando isso até outro dia. Agora, esses bandigãos de Lampião, eles aceitavam qualquer um que aparecesse para entrar? Você falou a palavra que quem está aqui acompanhando pode dizer, eita, Fábio deu uma fora. Mas é engraçado, deu uma dentro. Você falou, os bandos de Lampião. Eram vários bandos, como se fossem filiais. Eram chamados subgrupos. Ah, olha que interessante. Vou falar o que você colocou aí, se aceitava qualquer um, e a gente volta para a formação desses subgrupos, o porquê que eles existiam. Porque a gente está falando sobre tópicos, e isso é fantástico. Esses tópicos são importantíssimos, é como se fossem tópicos. Cada um tem uma relação com o outro, e esse é um dos mais interessantes. Quem podia ser ou não cangaceiro? Paralelamente aos grupos que existiam e eram mais conhecidos, existiam outros grupos que não pertenciam também ao grupo de Lampião. Eram pessoas que acabavam entrando no cangaço por diversas razões. Eu acho que eu falei duas. Eu falei três aqui. Coação, que seria o Cabeleira, que foi levado para o bando com o pai. O Lampião, que foi com meio de vida, depois teve a morte do pai dele, e aí ele não entra para o cangaço por causa da morte do pai como vingança, mas ele entra como meio de vida, mas não sai do cangaço porque mataram o pai dele. E aí ele torna esse pessoal e continua dentro do cangaço. E aí eu falei também de outro meio que é o meio de proteção, que foi o Ângelo Roque. Vamos para outros tipos. Existe um cangaceiro chamado Volta Seca. Inclusive, morreu e hoje é enterrado numa cidade chamada Estrela d'Alva, em Minas Gerais,
no sul de Minas, já chegando... Você está no Rio, não é, Fábio? Chegando aí no Rio, tem uma cidade perto de Leopoldina, chamada Estrela d'Alva. Existe um cangaceiro do bando de Lampião enterrado em Estrela d'Alva. Ele morreu em Pirapetinga, que é perto de Estrela d'Alva. Morreu agora em 1997. Como foi sua entrada no bando? Ele entrou também por coação, mas foi interessante. Fábio, quando a gente fala cangaceiro, só vem aqueles homens grandes, sertanejos, chapéu, couro. Imagina um menino de 10 anos de idade entrar no bando de Lampião, pegar a arma e matar. 10 anos. Foi o cangaceiro mais jovem a ingressar. O cangaço. Ele é um mistério para a história do cangaço. É muito estudado. Sou biógrafo dele também. Eu publiquei o livro do Volta Seca e é meu conterrâneo, né? É da cidade vizinha, que na época fazia parte chamada Itabaiana Grande. Aqui. É uma história incrível. Então, ele sai de casa, ele não comete crime nenhum. Ele sai de casa por problemas familiares e vai passando de fazenda em fazenda pedindo trabalho. Quando ele chega na Bahia, numa cidade chamada Guloso, ele estava lá cuidando, perto de Guloso, numa fazenda. Eu estive já nessa fazenda, é incrível. Hoje está abandonada. E ele estava lá na roça e chegou 2 homens montados a cavalo. E disse assim, menino, pega essa galinha que é para a gente comer. E ele correu atrás, pegou uma galinha, botou debaixo do braço e foi com os homens. Chegou lá na sede da fazenda, Lampião estava lá. Aí Lampião disse, pega o sabão e vai lavar os cavalos. Aí ele desceu. Ainda hoje tem um local que tem um poço com água, um minadouro lá, incrível também. E aí ele lavou os cavalos, deixou a coisa linda, os cavalos. Quando ele voltou, Lampião gostou do trabalho dele e disse, senta aqui para comer com a gente. Aí ele comeu com eles ali sem medo nenhum. E aí Lampião perguntou o nome dele, ele disse Antônio dos Santos. Aí ele faz, do diabo ninguém quer ser. Aí todo mundo riu. Aí ele disse, tô indo embora e você vai comigo. Aí ele disse, eu não ia. Eu disse, se você não for, você morre. Eu mato você. Aí ele faz, já que é assim, então eu vou. Ele montou no cavalo do outro cangaceiro, do Corisco, isso em 1929, início de 29, fevereiro de 29, e ele passou 29, 30, 31, e início de 32, ele é capturado, e foi o cangaceiro que passou mais tempo na cadeia, ele ficou 20 anos na cadeia em Salvador, ele deu mais de 800 entrevistas para jornais. Imagina. Então, assim, veja outra forma de se entrar, né? Que o próprio Lampião diretamente intimou ele, levou ele praticamente à força. Não há o que ser feito aí. Quando o Lampião manda tu fazer um negócio, tu faz o negócio, né? Muitos viam o cangaço como uma coisa horrível. Tipo assim, diziam assim, eu jamais entraria para o cangaço, tipo, por livre e espontânea vontade. Mas muitos entravam para a polícia, que às vezes eram tão criminosos quanto os cangaceiros. Não que todos eram, claro, da polícia, mas aconteciam casos, né, que acabavam cometendo crimes muito parecidos com os cangaceiros, e muitas vezes os cangaceiros levavam a culpa desses crimes. Você tem uma ideia como funcionava. Aí as pessoas acabavam dizendo que nunca entrariam de jeito nenhum, mas acabavam cometendo crime e entravam. Já outros tinham essa vontade e entravam para o bando de boa vontade. De boa vontade mesmo. De boa vontade de chegar e dizer, não, eu quero entrar para o cangaço. Tinha amizade com alguém algum do bando, chegava lá e dizia assim, ei, me bota aí para participar disso. Tipo, aqui eu tô com você, aqui eu falo, Fábio, me chama para Porta dos Fundos. Aí o que acontece? Mas dava para sair, se você quisesse, ficar 2 anos e depois ir embora? Não. Se tu inventasse de sair... Aí, voltando por Volta Seca, essa foi boa. Gostei. Redundância brava. Mas voltando por Volta Seca, ele foi ameaçado dentro do bando no início de 1932 pelo próprio Lampião, que tinha ele como um filho dentro do cangaço. Um cangaceiro chamado Bananeira foi ferido numa batalha. As batalhas no cangaço eram chamadas de fogo.
Guarda essa palavra. Meu aluno, fogo. Fogo. Por quê? Porque era movido a tiros e saía fogo do cano, e aí, já sabe. Então, os chamados fogos, existe um fogo aqui no meu estado, Sergipe, chamado Fogo do Maranduba, que aconteceu em janeiro de 1932. E um cangaceiro saiu ferido desse fogo. E ele estava sendo levado numa rede, onde botava aquele pau, botava a rede, tipo o João Grilo no final lá, botava aqui no enterro, que era colocado. E esse cangaceiro ferido estava fazendo corpo mole. O Volta Seca percebeu que esse cangaceiro já estava melhor para caminhar, mas estava gostando ali do esquema de estar sendo carregado. E aí o Volta Seca, com outro cangaceiro, que foi o Zé Sereno, chegou para ele e disse: vamos derrubar esse cabra para a gente ver ele se levantando? Derrubaram, repara, derrubaram, o cangaceiro se levantou, começou a briga e Lampião veio. E aí brigou. O Volta Seca acabou apanhando e sendo ameaçado pelo Lampião. E aí o que foi que aconteceu? O Volta Seca, o grupo andando, geralmente andavam em fila indiana dentro dos matos. E o Volta Seca foi ficando para trás, chamou a namorada que ele tinha e o irmão dela, que também estava no cangaço, e disse: eu vou fugir. Quando ele fugiu, porque ele sabia que ia morrer. Ele estava marcado. O Lampião não dizia que ia matar e não matava. Ele matava. Aí o que é que acontece? Volta Seca tentou ir para a casa de um coiteiro, pensando que tinha tanta moral quanto o Lampião. O coiteiro disse: não, você pode ficar aqui. Aí o coiteiro foi atrás da polícia. Aí chegou lá e capturou ele. Aí o que é que acontece? O coiteiro se livrou, né? Porque não ficou em coloio com o cangaceiro e acabou ganhando, sim, alguns relatos, ganhando algum trocado com a entrega dele. Então, se você quisesse sair do cangaço, você tinha duas saídas. Uma, morto, outro, para formar um subgrupo. Tipo, Os bandos. Zé Baiano, esse cabra aí que tá no livro, ele matou a sua própria esposa a pauladas. Uau! É o Zé Baiano. Ele matou sua esposa, que era a mais linda da história do cangaço, a mais bela. Cara, daria um filme espetacular. Isso aí que você tá na mão é um roteiro de cinema. Tá na mão. Por quê? Ele acabou sendo traído. Resumindo, ele viajou, quando chegou, ele soube que estava sendo traído. E aí aqueles homens, né, rudes, sertão, chegou para ela e perguntou: você me traiu? Ela traiu. Mas você só está sabendo porque quem me entregou queria também sair comigo. Porque o cara que entregou, Fábio, chegou para ela e disse assim: ou tu me dá, ou eu conto a Zé Baiano. Aí ela faz: tu conta, mas eu não te dou. E ele foi morto, esse que entregou, que é o coqueiro, se entregou. O amante, o Bem-TV, viveu até a década de 90 numa cidade baiana. Eu localizei, eu consegui localizá-lo. Inclusive, foi um dos maiores achados do meu canal, foi achar a localização dele escondido, só que ele já estava morto, só encontrei ele no cemitério. Mas era ele. Consegui relatos, documentos, entrevistas, senhores de senha, quem recebeu ele na cidade. Olha, me deu entrevista com quase 100 anos, deitado, assim, coisa impressionante. E aí ele fugiu, que foi o amante, e o Zé Baiano amarrou ela num buzeiro e passou a noite toda chorando, pensando, né? Mato, não mato, mato, não mato. E quando amanheceu, ele pegou um cacete, um pau, e matou ela a paulada e enterrou ela embaixo desse umbuzeiro. E o mais legal, eu consegui encontrar esse umbuzeiro com a sepultura dela embaixo. Eita porra, você investiga tudo também, seu Roberto. Fábio, são 160 mil quilômetros já rodados em 5 anos. Caraca. De canal. O que eu estudei, eu pesquiso cangaço há 20 anos. Mas quando eu resolvi abrir o canal, o Cangaço da Literatura, eu disse assim para mim: eu vou rodar o Brasil todo. Então, de Irani, em Santa Catarina, até São Luís do Maranhão, eu já rodei tudo. São 160 mil quilômetros. Cara, são 4 voltas ao globo de pesquisa. Eu viajo toda semana
Toda Impressionante. semana, toda semana. Mas aí a pessoa estava no bando do Lampião, digamos, você falou dos bandos. É, Ele formava um outro bando, por quê? Porque o bando, ele já tinha seguidores também, é isso? então, o Zé Baiano, nesse caso, depois do caso da Lídia, ele resolve não continuar no cangaço. Só que ele não sai do cangaço. Se ele fosse sair, ele morreria. Aconteceria alguma coisa, mas ele não ia poder sair do cangaço. Então ele chega e chama alguns do bando e diz assim, ó, quem quer ir comigo, vai. Aí ele veio aqui vizinho da minha cidade. Que é uma cidade Mas chamada ele Felipe mantém, mas ele Paulo. ainda mantém uma ligação, uma adoração, sei lá. O bando do Lampião é o bando principal. Ele responde a Lampião, como Ele se fosse responde. o chefe da matriz. Então, o que ele rouba, ele dá um dízimo pro Lampião. O dízimo pro Lampião. O Zé Baiano era o cangaceiro mais rico que tinha no cangaço. Rico, milionário, cara. Então, o que é que acontecia? No caso das mulheres, que é um estudo à parte, as mulheres no cangaço, que elas só entram depois de 1930, existiram 2 casos de mulheres que foram 3 casos, 2 de traição e um dela não ter se adaptado e não quis ter o homem. O homem podia ser solteiro dentro do cangaço, mas a mulher não poderia ser solteira cangaceira. O esposo, vamos lá, Lídia morre por Zé Baiano, traiu, morreu. A cangaceira Rosinha, seu marido morreu em batalha, Lampião disse, olha, encontra outro homem para tu. Ela disse que não queria, encontra, não queria, Lampião matou, no caso, os caras do bando, ela foi executada no mesmo lugar que Lídia foi executada. Eita. As duas morreram lá perto, pertinho uma da outra. Um terceiro caso é uma tal de Cristina do cangaceiro português. Ela traiu o português com outro cangaceiro chamado Gitirana. E foi basicamente isso que aconteceu. Uma semana antes da morte de Lampião, ela teve a falsa promessa de ser levada para a casa da família dela para ela ter uma vida comum, uma vida normal. E no meio do caminho ela foi executada pelas costas. Você pode me perguntar, por que não podia sair? Para não ser pego pela polícia e ser forçado a entregar os coiteiros, os coitos, os segredos. É tanto que Lampião mantinha os segredos apenas com os chefes de subgrupo, tipo Corisco, e não muitos, viu? Tipo Corisco, Zé Sereno, o próprio Zé Baiano. Então, ele mantinha, tipo, vamos atacar, sei lá, tal cidade. Ele só comentava com os chefes e, tipo, na véspera do ataque que eles passavam para não vazar. Para não vazar. É tanto que na morte do Lampião, o volante, o Bezerra, não passou a informação que ia matar Lampião até a hora que chegou lá no local que Lampião estava. Quando chegou perto, foi que ele chegou para os volantes. A gente não está em treinamento, não, galera. A gente está aqui para matar Lampião. Aí pegou cachaça, deu um pouquinho para cada um para se acalmar. E aí já tinha pulado. Agora era puxar o paraquedas. Mas esses cangaceiros, eles causavam um prejuízo significativo ou era muito pontual? Assim, fazer um roubo, dali um mês fazia outro, aí dali mais um mês dava... Fábio, eu acho que eu nunca comentei isso em entrevista, nem no meu canal, nem em livros que eu escrevi. Eu vou falar uma coisa agora exclusiva, um pensamento meu. Eu acho que dinheiro, ouro, gado que eles matavam, queimavam casas, isso tudo pode ser substituído. Eu acho que o maior prejuízo com o cangaceirismo foi o terror. O medo de você poder ter uma filha levada para o cangaço, que algumas eram levadas à força. O medo de você, sei lá, eles desconfiarem que você entregou o bando. Por exemplo, passava volante na casa de alguém e perguntava, você viu os cangaceiros? Ele diz, não. Mais adiante,
os cangaceiros se topavam com a volante, trocava tiro, os cangaceiros imaginavam o quê? Foi aquela família que me entregou. Aí ele voltava lá e matava todo mundo. Vários casos desse tipo aconteceram. Então, eu acho que você ser assaltado, levar seu dinheiro, levar suas coisas, é ruim. É uma vida, você trabalha, você tem suas coisas, você é assaltado. Porém, esse terror que era instalado dentro do sertão, de você não poder sair, você não poder ter uma coisa, de você sofrer de um lado por causa da volante pressionando, batendo e maltratando para entregar os cangaceiros, do outro lado os cangaceiros forçando e intimando mesmo. Esse terror era muito maior que qualquer coisa financeira. A pecúnia não cabe nesse ponto. Porém, indo mesmo diretamente com essa questão do prejuízo que acontecia, depende de prejuízo para quem? Porque existia um comércio muito grande. Por exemplo, o Zé Baiano era agiota, emprestava dinheiro a juros aos grandes fazendeiros, grandes comerciantes. Muitos cangaceiros faziam isso. Por exemplo, eles praticavam um assalto gigantesco. E como era que eles iam ficar com esse dinheiro se eles não podiam gastar? Eles não podiam usufruir desse dinheiro. Ele não podia entrar na cidade e, sei lá, comprar uma casa, viver a semana toda e final de semana eu vou tocar terror no sertão. Não podia. Então, esse dinheiro era transformado em favor. Em favor mesmo, né? Emprestava a um coronel que precisava comprar uma terra, comprar alguma coisa, fazia dinheiro, devolvia em armas, devolvia justamente um chapéu desse de um cangaceiro com moedas de ouro. Não é barato, Fábio. Eu vou te dizer, um chapéu desse, original, com o ouro que tinha, com o trabalho que tinha, passava de R$1 milhão, trazendo para hoje. Não, mas não custava na época 1 milhão um chapéu desse. Não. Você atualizando mas na época era caro. Mas era um absurdo. Isso aí tomando como base, por exemplo, o preço do ouro, você atualiza o ouro da época, o ouro dessa época, a questão da inflação na época, tudo. Existe um estudo também para fazer uma equivalência, porque também é só uma média que a gente pode dar. Então, o que acontece? Ele não podia gastar esse dinheiro, não tinha como gastar dessa forma. Agora, existe uma curiosidade muito incrível sobre o cangaço e essa questão do dinheiro, que é justamente eles muitas vezes pagavam o que consumiam. Ao contrário do que a gente vê sendo colocado, que eles apenas entravam no bar, pedia bebida, bebia cachaça e deixava lá, quebrava tudo, tocava fogo. Muitas vezes eles faziam isso porque tinham uma rixa com alguém daquele bar, daquele lugar, com algum familiar, com algum deles. Por exemplo, o Bando do Lampião, ele entrou aqui numa padaria para comprar uns pãezinhos para levar para o bando para comer. Eles tinham que comprar comida, tinham que pedir para o coiteiro trazer no coito e tal, aquela coisa toda. E aí chegou lá na padaria, pegou e disse assim, eu quero, sei lá, 50 pães, bota aí no saco. Aí tome pão no saco, tome pão no saco. E era um rapazinho jovem, estava atendendo ele. Aqui um povoado vizinho aqui, Serra do Machado. E aí quando ele pegou a boca do saco, e aí o menino sabia que era Lampião, né? Ele chegou lá, se identificou, aquela coisa toda armado. E aí quando o Lampião pegou o saco e foi dando as costas, o menino puxou na camisa e disse assim, é R$100. Ele cobrou o dinheiro. Lampião riu tanto que tirou o dinheiro e ainda deu uma gorjeta. Entendeu? Tipo, a audácia do menino de dizer assim, cadê? Não vai pagar não? É aqui. E ele acabou pagando. Mas, na verdade, ele ia pagar. Ele ia pedir para outro cangaceiro que levava o dinheiro para pagar, né? Aí ele pediu para outro cangaceiro, foi lá e pagou. Essas anedotas, como nós conhecemos aqui, esses acontecimentos, são reais. Porque quem contou, inclusive, essa história em livro foi o próprio menino, que depois virou um grande comerciante e ele colocou isso num livro de memórias dele, que inclusive é de uma rede de supermercados gigantesca, que é a rede Bom Preço, a rede Paz Mendonça, Bom Preço, que não tem acredito. No Brasil. Olha então, assim, tem um livro de memória dele, eu me acabei de rir, sou muito amigo de alguns familiares, me acabei de rir com essa anedota que tem lá no livro,
mas acredito muito nele, que realmente nessa época ele tinha passado aqui. Então, Fábio, essa questão da grana é o motivo deles não saírem mesmo do cangaço, deles roubarem e pegarem, é a grana. É tanto que quando eles entravam nos lugares, eles pediam grana. Quando eles mandavam um bilhete, eles chegavam, antes de chegar na cidade, eles mandavam um bilhete. Muitos bilhetes de cangaceiros falam em grana, falam em dinheiro. Eu vou dar o maior exemplo que envolve dinheiro dentro dessa questão do cangaço é Mossoró. Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem um dos casos mais incríveis do cangaço. Lampião, em 1927, ele chega à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Dia 13 de junho de 1927, dia de Santo Antônio, ele chega à cidade de Mossoró com seu bando gigantesco, composto por 50 homens. Tinha sequestrado algumas pessoas e aí ele pede para escrever um bilhete. Aí ele manda um bilhete para o prefeito da cidade, pedindo 400 contos de réis. 400 contos de réis, muita grana, é grana pra caramba. Para ele não invadir a cidade. E sabe qual foi a resposta do prefeito? Pode vir que a gente tá armado esperando. A carta de volta, que voltou para o bando de Lampião, essa história é real, já virou filme e tudo, cara. Livros. Eu já tive em Mossoró umas 5 vezes. Tem um evento que acontece todo ano, que eles encenam isso em praça pública, que é chuva de bala no país de Mossoró, que é um negócio espetacular. Aí, essa carta que veio do prefeito, do Rodolfo Fernandes, para Lampião, veio parar na minha mão. Ano passado, eu comprei um pacote de jornais de um sebo aí do Rio de Janeiro, e nesse pacote estava a carta original, que foi para o bando do Lampião. O Lampião guardou a vida toda. Um dos volantes, quando o Lampião morreu, ficou com ele, passou para o filho, para o neto, e caiu na minha mão. E eu voltei a Mossoró, 83 anos depois, agora em 2020, e devolvi a carta para a cidade, num grande evento que a cidade fez para me receber, e eu devolvi a carta. Porque a carta nunca voltou, né? Porque ficou com o Lampião. E aí Lampião invade Mossoró para assaltar o Banco do Brasil. E aí o que é que acontece? Todo o dinheiro do Banco do Brasil já tinha sido tirado no trem, mandado para outra cidade, saiu da cidade. O povo já tinha fugido, porque Lampião avisou, mandou avisando que estava chegando na cidade. E foi um bate. O povo da cidade, a população se armou na torre da igreja, em cima das casas. Pegaram fardos. Guerra. Sabe o que é guerra? É isso. Fardos de algodão, é uma cidade que produzia muito algodão, tinha um trem e tal. Armaram mesmo, piquetes mesmo, e disse assim, agora vai virar guerra. E o bando invadiu a cidade, teve tiroteio, nenhum da cidade morreu, e Lampião perdeu 2 homens na cidade. 2 homens. O cangaceiro Colchete foi morto com um tiro, varou no peito dele, e o cangaceiro Jararaca tentou pegar a mochila, as coisas do Colchete, e foi baleado. Ele saiu se arrastando, baleado, até a Ponte de Ferro, que fica lá no Rio. E aí, quando ele estava lá morrendo, ele ficou lá escondido perto da ponte, ferido. Aí ia passando um menino. Menino, que? Eu lhe dou, sei lá, tantos réis, tantos contos para você ir pegar um remédio para mim, para curar os ferimentos, para ele poder ir embora. Ele não estava conseguindo caminhar. Aí o menino foi e chamou a polícia. Ele ficou preso, depois foi executado e foi enterrado lá no cemitério de Mossoró. E agora é onde vem a melhor parte. Virou santo popular. As pessoas rezam para ele todo ano, vai lá, visita a sepultura, pedem milagres a ele. São Jararaca, né? São Jararaca. E eu fui no dia de finados, que é o dia mais visitado, e quando eu cheguei lá, tipo a sepultura do prefeito não tinha uma vela, e na dele tinha mais de 500 velas ao redor. O povo rezando, pedindo milagre, me ajuda, eu quero passar no vestibular, eu quero, sei lá, ganhar um carro novo. É assim
que tá, o São José, São José de Buíque. Zé Leite, o nome dele. São José de O Buíque. cangaço acaba com o Lampião quando é morto? Então, eu sempre faço um paralelo com uma corrida. Não tem aquela corrida que a pessoa vem aqui e passa o bastãozinho, que eu nem sei do nome. Passa o bastão. Revezamento. Você percebe que na linha sempre vem passando. Então, o cangaço, ele vem aqui, chega no outro aqui, passa, tipo, Senhor Pereira passou a coroa para Lampião, Lampião não passou para ninguém, que ele acabou morrendo. Mas você percebe que na linha de chegada não pausa, como se fosse um controle remoto, tipo filme clique. Você não faz isso. Nenhum movimento, nenhum acontecimento histórico, ele para 100% ali. Ele sempre tem um desenrolar, sempre tem pessoas que não se rendem para aquilo. Então, o que acontece? Lampião é morto no dia 28 de julho de 1938, numa quinta-feira, na Grota do Angico, aqui no meu estado. 2 horas de carro de onde eu moro. Inclusive, faço um convite, Fábio, a você, para vir aqui ao Nordeste. Quero levar você em Canudos, na Grota do Angico, levar em alguns lugares históricos, assim, que é viver a história. Adorarei fazer isso, com certeza. Fica o convite, serei seu guia aqui. Pô, ainda tem um guia de luxo. Todo o carinho do mundo, cara. Faço questão mesmo. Vou cobrar. Ele morre nesse dia, na quinta-feira. Sua cabeça é cortada, junto com... Não só ele morre um volante também, um policial morreu lá na grota, 11 cangaceiros, Lampião mais 10. As cabeças foram cortadas dos cangaceiros, do volante não, obviamente. Só que na grota não só estavam esses 11. Tinha 50 cangaceiros, mais ou menos, na grota. Então, assim, entre 36 e 39 fugiram. Outros bandos não tinham chegado ainda, que ia ter uma grande reunião lá na grota. O bando do Corisco estava em Alagoas ainda. Tinha o bando do Cangaceiro Moreno, que não tinha chegado ainda. Tinha outros grupos que não tinham chegado ainda lá na grota. Aí o que acontece? Esses cangaceiros que não morreram no dia de Lampião foram resistência. Eles resistiram por um tempo. Entendi. Por quê? Eles sabiam... O que é que passava? Pense comigo, Fábio. Se nós fôssemos cangaceiros e o nosso chefe fosse morto e cortado a cabeça e virado foto para ser vendida em feira livre. Essa foto aqui era vendida em feira livre. Em feira livre, tá lá, você dava 10 mil reais, tá aqui, tá aqui. Imagina você ver o seu chefe intocável, poderoso, cheio das referências, com coronéis, até o governador de Sergipe era aliado dele, ser morto e decapitado. E você, que é um Zé Ninguém, dentro do bando comparado a ele, o que é que você vai pensar? Principalmente as mulheres. Olha o medo das mulheres que tinham de ser pegas, serem estupradas, cortar a cabeça. Então, o que é que acontece? Nesse primeiro momento, os grupos se esconderam. Cangaceiro entregou cangaceiro como salvo-conduto. Olha o clima que se criou depois dessa morte de Lampião. Cangaceiro entregou cabeça de cangaceiro, matar o seu próprio amigo, cortar a cabeça e entregar às autoridades pedindo para não morrer. Preso ia ser, porque ele não tinha sido anistiado aí. Não tinha a lei de anistia, que foi dada acho que no mês de outubro. Então, naquele primeiro momento ali, não tinha anistia nenhuma. Quando foi em outubro, começaram as entregas. Por quê? O Getúlio, muito esperto, Getúlio Vargas, decretou a lei da anistia. O que era essa lei? Todo cangaceiro que se entregasse as armas e se entregasse às autoridades, seria anistiado. A palavra anistia vem de amnésia. Amnésia são palavras que vêm da mesma origem, que é esquecimento. É você esquecer os seus crimes. Então, a partir daquele momento, você podia ter uma vida normal. Ter sua família,
e Isso trabalhar. todos os crimes, inclusive aqueles crimes pregressos do Todos. cangaço. Todos. Tanto os antes de entrar para o cangaço, caso existisse, quanto aqueles que estavam no cangaço. Então, vários cangaceiros foram viver sua vida. O cangaceiro Juriti, o cangaceiro Zé Sereno, Dulce, tantos outros foram viver suas vidas. Vai viver a vida, vai virar bancário. Vai virar bancário, É tanto que o Zé Sereno foi trabalhar numa escola, cuidar de crianças. Mentira. Em São Paulo. Sério? Você vê como... Todo o Brasil, real. O criança foi trabalhar na feira, acho que no Brás, ele foi trabalhar sendo carregador. Então, assim, a Dulce casou com um coronel lá da cidade que é Sertânia, em Minas Gerais. Ou seja, você tem uma ideia como eles viram. A Dadá foi presa por um tempo, mas aí porque é outra história. Então, quem se entregou, se entregou. Até 31 de dezembro de 38, quem se entregou seria anistiado. Depois disso, quem se entregasse ia ser julgado e preso. Não era nem julgado e vamos ver se você vai ser libertado, não. Julgado e preso. Agora, ia definir quanto tempo tu ia passar lá na cadeia. E se não se entregasse, ia ser morto. Sei. Tava... Aí, grupos como D'Angelo Roque resistiu ainda, do que eu falei para você, que mataram, que a irmã dele foi estuprada. Grupo D'Angelo Roque resistiu. Passou 39, 40, quando foi no início de maio, ou foi no início de abril de 1940, eles cansaram dessa vida e se entregaram em Jeremoabo, não, em Paripiranga, Bahia, às margens do rio Vaza Barris. Ele foi preso, julgado e pegou 10 anos de cadeia. Ficou preso com Volta Seca. Coitado de Volta Seca, estava preso desde 32. É verdade. Só saiu, ainda estava lá, ele preso, ele só saiu em 52, o Volta Seca. Então, o Ângelo Roque entrou em 40 na cadeia e ficou até 1950. Ele passou 10 anos na cadeia. Pra você ter uma ideia. E aí sobrava só um grupo, de Corisco. Aquele lá, que era o braço direito, o segundo maior cangaceiro dentro dessa história. E aí o grupo do Corisco, já com roupa de civil, fugindo, já em fuga, é entregue, no caso, eles foram para uma fazenda na Bahia, se escondendo, eles estavam indo para Bom Jesus da Lapa, na cidade de Bom Jesus da Lapa, e numa cidade um pouco antes, eles acabaram sendo pegos. Corisco foi morto, baleado, morreu no caminho entre uma cidade e outra, na cidade de Barra do Mendes, na fazenda Pacheco, ele foi morto lá, em 20 de maio de 1940, e a Dadá, que era sua esposa, foi baleada na perna, teve que cortar a perna, ela ficou sem uma perna até o final da vida dela. E 2 cangaceiros que estavam com ele fugiram, que é o Florência e o Rio Branco, fugiram. E eles levaram uma menina aqui da cidade de Coronel João Sá, que é uma cidade aqui, que é a antiga Bebedouro. Levaram uma menininha para parecer que era filha deles dois, para distrair as volantes e as pessoas. Tipo, a volante estava procurando um casal de cangaceiro. E aí dizer, não, aqui só passou 2 casais com uma criancinha, mas era Romero do Bom Jesus, da Lapinha, do Bom Jesus da Lapa. E acabavam distraindo, que eles iam fugir, se esconder. Como outros cangaceiros se esconderam e só foram descobertos, tipo agora, na década de 90, ano 2000, onde estavam. Olha só. Como a Morena e a Durvinha. Tem um documentário da TV Brasil que é Os Últimos Cangaceiros. Fábio, eu te indico. Os Últimos Cangaceiros. É um documentário contando justamente a história desses dois que ficaram escondidos tanto tempo, da mídia, até da família. A família não sabia que era Morena e Durvinha do cangaço. A gente sabia, como pesquisador, mas já tínhamos quase dado como mortos. Né? Porque quem era que ia saber onde eles estavam? E aí é isso. Então, aí o Corisco, aí tem esse final aí do Corisco é dado como ponto final quando o Corisco morre, ponto final. Já no dia 21, que ele morre depois da meia-noite, como ponto final
do cangaceirismo, e é uma redundância dizer cangaceirismo no Nordeste, viu? É cangaceirismo. Se é cangaceiro, é Nordeste. Então, porque eu vejo muito isso, pessoal. O cangaceirismo no Nordeste, o cangaceirismo no Nordeste. Não, é cangaceirismo. É um movimento exclusivo do Nordeste. E aí, o banditismo, você vê, você tem o jaguncismo, os jagunços, você tem o cangaceirismo, os jagunços nunca deixam de existir paralelamente aqui, e esses jagunços começam a receber uma outra denominação, que é os pistoleiros. É o matador de aluguel. Lógico. É aquele matador de aluguel que vive ali junto a um coronel, a um político, a um empresário, que, para questão de domínio de espaço, acaba executando um concorrente político, por exemplo. Um concorrente político, como aconteceu muito. Na minha cidade aqui, pai e filho foram assassinados em praça pública, deputado federal e estadual. Eles foram assassinados na frente de crianças numa passeata em 1963, pedindo água encanada na cidade, queremos água, e eles foram mortos na frente de todo mundo. Ou seja, você vê que esse banditismo, essa criminalidade, esses acontecimentos, o cangaço ele encerra aí. Porém, como eu falei da corrida, nem toda corrida você para em cima da linha de chegada. Então, nesse momento, outros pretensos cangaceiros, tipo, pessoas que teriam se tornado cangaceiro, caso o cangaço ainda existisse, eles se tornaram, muitas vezes, criminosos ou desistiram por não encontrar um líder. Né? Esses minions não encontraram um líder para seguir. E aí acabavam desistindo ou cometendo crimes sozinhos ou em dupla, montando, ou seja, a criminalidade não deu. No exato momento que nós estamos conversando, alguém está sendo assaltado. Claro, assaltado, sendo morto. Tá sendo então, quer morto. dizer, esse movimento do cangaço, um movimento fora da lei, um movimento que atraía os que já não tinham mais perspectiva, mas que, inclusive, não tinham uma boa vida, né? A vida deles era dura, a vida deles era horrível. Era horrível. Eles não tinham banheiro, eles não tinham casa, eles dormiam no chão. Era realmente eles encontraram alguma coisa para pertencer a um grupo, para eles se sentirem, de alguma forma, pertencentes mesmo, né? É isso. Eu sei que é um anacronismo eu pegar e falar isso, mas eu costumo falar não para fazer um paralelo, mas para se entender um pouquinho. Você hoje no Brasil, você tem uma coisa que desde a década de 90, a primeira citação eu encontrei em 68. Na década de 90 se popularizou e recentemente, com a caçada ao Lázaro, se popularizou muito no Brasil. E também com esse assalto que teve numa cidade de São Paulo agora, popularizou muito esse termo, que é o novo cangaço. O que é esse novo cangaço? Vamos lá. O cangaço original, ele tem relação com disputas de terra. Aquele cangaço lá do século XVIII, XVII, XVIII, ele tem relação com disputa de terra, grupos formados muitas vezes por irmãos, tipo Lampião. O primeiro grupo de Lampião, antes do senhor Pereira, era formado basicamente pelos próprios irmãos que disputavam terra, que faziam justamente essas coisas. Já esse cangaço moderno, ou novo cangaço, não tem nada a ver com o cangaço lampiônico ou o cangaço aqui do Nordeste. São meramente assaltantes de banco, são grupos armados que assaltam banco, que sempre existiu esse fora da lei, que assalta banco. Tanto que a gente assiste filmes de cowboy, filmes lá dos Estados Unidos, aquela coisa dos cowboys, sempre tem um assalto a banco, né? Pica-pau, né? Com uma bolsa que o nome Bank, né? Tá aquela coisa, aquele assalto. O assalto a banco é uma coisa que está dentro do imaginário da gente, do ser humano, da literatura, do jornalismo, da história, como algo incrível. Por quê? É lá onde está o dinheiro.
Hoje não tem mais dinheiro no banco, hoje é tudo número, é tudo, sei lá, essas coisas. Mas antigamente era um dinheiro físico, você sabia que estava lá as pedras, estava lá o ouro, estava lá a coisa. Então o que acontece? A imprensa usa desse nome que é popular. Pra você ter uma ideia, Lampião, o cangaço é o tema que mais tem livro no Brasil. É o tema histórico que mais tem livro no Brasil. Tipo assim, você tem cangaço. Cangaço, eu te digo que hoje, sobre cangaço, deve ter entre 2.500 a 3.000 livros escritos sobre o tema. Então, assim, Lampião é o segundo personagem da América Latina mais biografado. Mentira! Perde para Che Guevara. Olha só. Então, o que acontece? Você tem centenas de pesquisadores, como por exemplo, nos deixou recentemente Antônio Amauri, que morreu agora recentemente, que para mim é um pai mesmo, uma pessoa incrível. Eu dedico, inclusive, esse bate-papo a ele. Quem puder pesquisar mesmo sobre ele, para mim, assim, foi o cara, como eu falei, o Frederico é o vivo mais importante. Mas me desculpe, Frederico é muito meu amigo, mas sempre foi, para mim, Amauri. Não porque um é melhor que o outro, não que diminui o outro. Claro, porque, assim, claro. Frederico é pernambucano, terra de Lampião, terra de... É o cara que nasceu, cresceu e respirou isso do cangaço. Amauri é paulista. O cara que não tem nada a ver com o Nordeste. Escreveu uma porrada de livro. Ele conheceu mais... Ele entrevista para mim, aí em São Paulo, ele me disse que conheceu mais de 70 cangaceiros, entrevistou mais de 70 ex-cangaceiros, cara. Imagina, o cara, ele pegou a cangaceira Dadá, levou para dentro de casa, ela morou 6 meses com ele, para ela passar as memórias dela para construir um livro, que é Dadá e Corisco, Gente de Lampião. Então, assim, é aquele cara que amava, que sabia o que estava falando, assim como o próprio Frederico. Mas os dois são pareados. O que é que joga a moeda para desempatar os dois aí? O fato de Frederico ser pernambucano estar mais próximo da história do cara que vinha praticamente de ônibus de São Paulo para o Nordeste para pesquisar. Então, essa questão do cangaço, voltando para o neocangaço ou esse cangaço moderno, não existe, Fábio. Esse novo cangaço é apenas uma invenção justamente para vender. Quando você bota na capa assim, novo cangaço ataca, pum, explode. Os vídeos, o algoritmo pira do YouTube. Pira, dá uma pirada. Os jornais é o novo cangaço, então desperta aquela coisa. Ou seja, são jornais do Sul. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, como capital da República aqui do Brasil, tinham vários jornais, inclusive Diário de Associado, que eram vários jornais do grande mestre Assis Chateaubriand, que é o ícone. Visitei recentemente sua sepultura lá em São Paulo, do Assis Chateaubriand, lá no cemitério, se não me engano, cemitério do Araçá, que é um dos cemitérios mais lindos. Eu sou apaixonado por cemitério, porque tem muita história. Aí eu fui na Consolação, fui no Araçá, cheguei no Araçá, o coveiro me disse, olha, você vai encontrar a cabeça bem grande, um busto e tal. Então, outro que eu dedico muito, esse bate-papo, que eu assisto Chateaubriand, que ele teve a audácia de pegar os melhores jornalistas dele e assim, ó, vá fazer cobertura de guerra, vai para o Nordeste fazer cobertura. Então, Vitor do Espírito Santo foi um dos grandes jornalistas que veio para cá para captar. Ele conviveu ali com volantes, com pessoas que passaram dentro do cangaço, para trazer para a Noite Ilustrada, que era um dos grandes jornais, né, da época, o que era o cangaço. Então, hoje, uma das grandes fontes de pesquisa para a gente é a Noite Ilustrada, que é um jornal carioca. Então, o que acontece? Eles tiveram essa audácia, tanto que em 1944, Assis Chateaubriand pegou a galera toda e mandou para a Europa. Jogou no navio e disse assim, vai cobrir a Segunda Guerra Mundial, meu filho, dá dinheiro para nós aqui, para os jornais. Então, assim, inclusive um sergipano chamado Joel Silveira foi para a guerra, era do Diário da Associação, foi para a guerra, escreveu um livro belíssimo. Seu diário virou livro. Eu acho que eu leio esse livro de vez em quando, é quase um livro de autoajuda, cara. Assim, o que ele fala, a forma como ele reagiu ao chegar lá na Europa, junto com os pracinhos, é incrível. Então, a mesma visão que o Assis Chateaubriand teve de mandar jornalistas para a guerra lá na Europa,
lá para a Itália, ele teve para mandar aqui para o Nordeste porque ele entendeu que estava tendo uma guerra. Havia uma guerra declarada aqui, era uma guerra velada aqui no Nordeste. E outra, esse negócio, essa coisa fofinha, que às vezes uma novela, um filme, um artesanato, alguma coisa, hoje é tranquilo. Você fazer um artesanato, você debater, você ter um chapéu desse, você fazer abertamente um debate sobre cangaço, como nós estamos tendo aqui, é tranquilo, né? Mas o cangaço não é um movimento, uma coisa fofinha, não. Não. É sangue. Para você ter uma ideia, meus vídeos são desmonetizados no YouTube, porque como é que eu vou falar de cangaço sem falar de gente morta, de assassinato, de sequestro mesmo, de cabeças cortadas? Mulheres eram ferradas no rosto com as iniciais. O Zé Baiano, inclusive aí na parte iconográfica, você vai ver JB no rosto das mulheres. Pode olhar aí, você vai encontrar a mulher, ele ferrou o rosto da mulher com o nome, com a inicial dele. Então, o que acontece? Como eu vou falar, é um anacronismo tão grande da plataforma, justamente por estar falando de uma coisa que é história, né? O Castanhari também sofreu, por exemplo, muito. Em conversa com ele, ele disse: eu sofri muito com isso. Ele falou por quê? Os programas sobre Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial foram desmonetizados justamente porque estava falando sobre morte. Agora, quem quer saber mais ainda, pode acompanhar o teu canal. Fala de novo aí para o pessoal ver seu canal, onde é que você tá, como é que te segue, como é que te acha. Ó, tanto nas redes sociais, as três primeiras, no YouTube, o YouTube é meu carro-chefe. Por quê? Porque é lá onde eu posso me abrir mais com o pessoal. Porque tenho comunidades que eu crio debates nas comunidades e o pessoal interage muito. Os próprios vídeos, por quê? Ao contrário do que existem muitos canais, não só de cangaço, mas de outros temas também, que eles fazem em casa, eu fiz uma coisa diferente. Eu estudei muita teoria, eu tenho centenas aqui. Repare, você tem uma ideia. Onde eu tô? Ó, Fábio. Só queria dar uma volta para você entender. Eu tô aqui cercado de livros. Aqui é só porque a minha parte aqui de quadrinhos eu gosto muito. Então, aqui eu tô cercado por todos os livros. Então, eu estudei muito essa teoria e eu me fiz a pergunta: o que realmente tem relação com o que eu tô lendo? Quando eu falo de Antônio Conselheiro chegando à região que tinha um rio e ele construiu um arraial, o arraial foi destruído e tinha serras assim, serra acolá, e tinha isso e aquilo. Uma coisa é você ler Os Sertões de Euclides da Cunha. Outra coisa é você ir a Canudos e ver. Então, o que acontece? A premissa do canal foi uma inspiração de Eduardo Bueno e de Pedro Bial. Quero mandar um abraço para Pedro Bial e Eduardo Bueno, que eles fizeram uma série no Fantástico que era Isso é História. Isso há uns 10, 12 anos, onde o Peninha se vestia de personagem histórico, ia aos lugares históricos para contar a história. Ele se vestiu de Tiradentes e foi à Praça Tiradentes e construiu lá perto um patíbulo e perguntando às pessoas vestidas de Tiradentes: cara, você sabe como foi que eu morri? Aquilo ali ficou na minha cabeça. Cara, não tem forma melhor de coisa. E aquilo me inspirou a criar um programa onde eu pudesse ir até os lugares para ver os acontecimentos. Eu também me visto de personagem histórico e vou aos lugares também, ou coisa, e tento levar esse conhecimento para o mundo inteiro. Eu fiz uma brincadeira, eu disse: diz de onde vocês são. Eu pensei que ia dizer a minha vizinha, quem mora ali na outra rua. Aí começa, né? Eu tô aqui do Japão, eu tô aqui da Alemanha, eu tô aqui dos Estados Unidos, eu tô aqui. Daqui a pouco, milhares, você percebe o cangaço como um tema global. Nós temos livros publicados em japonês, em alemão, em francês, nos Estados Unidos, nem conto quantos livros sobre cangaço foram publicados. E isso é o cangaço. Então, a partir daí, construímos o Cangaço na Literatura, que é justamente um programa de literatura sobre o cangaço. Porém, não é só sobre o cangaço, porque para entender o cangaço, você tem que entender outras coisas ali paralelas. Por exemplo,
Meu programa de hoje é o antes e depois de São Paulo, da época, século XIX, quando o cangaço estava começando a surgir. O que estava acontecendo em São Paulo quando o Nordeste estava infestado de cangaceiro, que era uma pandemia mesmo, uma endemia, que é uma coisa absurda de cangaceiro que tinha aqui. E aí o que acontece? Eu fui a São Paulo e mostrei como era São Paulo. A São Paulo que recebeu muito imigrante daqui, foi para São Paulo. São Paulo que recebeu muito cangaceiro quando deixaram o cangaço. O cangaceiro Zé Sereno e a Sila, que é um dos dois cangaceiros mais conhecidos, estão enterrados em São Paulo, moraram em São Paulo. A cangaceira só tem uma viva, Fábio. Tem uma cangaceira viva que é a Dulce. Sabe onde ela mora? Em Campinas. Olha só que engraçado. Ela fica entre Campinas e coisa. A cangaceira Dulce é viva. Eu entrevistei ela. Com minha amiga, a atriz, a Letícia Persiles. A Letícia Persiles, ela quem fez a Capitu na série Capitu, lá, grande amiga minha. Levei a Letícia, arrastei Letícia de São Paulo, joguei ela no carro, eu digo, vou te levar para conhecer, ela é apaixonada por cangaço, vou te levar para conhecer a última cangaceira viva. E isso está no seu canal, essa entrevista está no seu canal. A entrevista, eu e a Letícia, um de um lado e outro do outro, perguntando. Eu sabia que Letícia ia fazer perguntas que a Dulce, por eu ser homem, ela não ia me responder, mas a Letícia foi bem incisiva, ela fez a pergunta e ela obtivemos a resposta. Então, assim, São Paulo tem todo. Então, para você entender o cangaço, entender o Nordeste, tem que entender São Paulo também. Esse mecanismo que fundou São Paulo, que criou São Paulo. Então, nosso canal não é só cangaço. É cultura nordestina, é movimentos. Tipo, você disse que não sabia, nunca tinha ouvido falar do Contestado, por exemplo. Mas o Contestado é um movimento que parece muito com Canudos, que aconteceu entre o Paraná e Santa Catarina, uma região que houve uma briga por causa da linha de ferro, tal, aquela coisa tal. Inclusive, tem lá no canal também, eu contei essa história. Peninha já contou essa história no canal dele, o que tem os pelados e os peludos. Os pelados eram o povo, raspava a cabeça, e os peludos eram soldados que tinham a cabeça. Aí tem uma briga entre pelados e peludos, e até o Peninha no final disse que era pelado, ficou do time pelado, né? Jogo da velha, time pelado. E aí foi justamente isso. Eu viajo o Brasil todo para entender, não só o meu Nordeste, não só o cangaço, mas a nossa cultura nordestina, que precisa muito ser divulgada, Fábio. Eu quero agradecer muito a oportunidade que você está me dando, assim, fico feliz mesmo. Quero mandar um abraço assim para todos que apoiam o meu canal. Um abraço para Vanessa Murari, um abraço para Nathalie Mendonça, que faz parte dessa grande equipe. Um abraço para Nininho, que viaja comigo, que é meu motorista e meu câmera. Boa. Nininho, você é caro, que é o cara que está ali do meu lado, cara, que está aqui, recebe uma ligação de Recife, ó, tem o filho de um cangaceiro aqui em Recife, 15 minutos a gente tá de mala arrumada e a gente sai. Não, eu que agradeço, Roberto. Obrigado pela aula, obrigado por instigar. Tenho certeza que tá todo mundo agora querendo saber mais e aprofundar, e conselheiro, e Lampião, e saber todas essas histórias. Que bom que teu canal tá aí para isso. Obrigado pela aula. Conte comigo para o que precisar. Ó, o pessoal quiser ler, tem aqui Zé Baiano. Também ganhei aqui, ó, livro. Tem livros e livros. Adorei essa foto dessa mulher aqui atrás. Ao fundo. Você vai gostar. Comece com esse livro marca, cara. Vou começar com ele aqui. Brigadíssimo, Roberto. Um beijo para você. Tamo junto. Valeu. Valeu.